Quais os desafios dessa família com essa criança atípica? Quando você fala, olha, vamos brincar diferente, se adapta ao funcionamento mental do seu filho, você está falando de um desafio. Você está Sim, falando dessa família saber como o filho funciona, se colocar no lugar dele e partir deste lugar para ter o melhor desse filho. É isso? isso. E para isso que existe orientação parental, porque é Uhum. algo muito difícil. Então agora nós temos essa especialidade, que inclusive foi um curso, não foi uma pós, foi um curso que eu fiz sobre orientação parental, para eu ajudar essas mães, porque assim, também não é uma orientação universal. Cada TDAH é único, cada autista é único, cada altas habilidades é único. Então, a gente precisa entender aquela criança. Então, como que funciona a orientação parental? De acordo com o que a mãe traz, de acordo com o que eu vejo da criança, eu oriento. Olha, seu filho não gosta de música, mas você já parou para ver que ele gosta de brincar de carrinho? Ah, mas ele só brinca com a roda. Que tal você colocar a mãozinha dele no carrinho, colocar a sua mão por cima da mãozinha dele e fazer o barulhinho, vrum, vrum, para ver como que ele vai brincar? Ah, e a minha filha não gosta, ela pega a panelinha e fica batendo no chão. Que tal você colocar um pouquinho de comidinha e brincar e falar, olha, vamos fazer o papá com a mamãe? Então, eu vou ensinando as mães a como interagir com os filhos. Inclusive, não é transtorno do neurodesenvolvimento, é um transtorno de conduta, mas o TOD também precisa de orientação, que é o opositor, né? A Transtorno criança desafiador opositor. opositor. Isso. Uhum. Então, o TOD também é um que eles precisam muito de orientação. Por que que eu tô falando do TOD? Muitas vezes o TDAH do tipo hiperativo vem com o TOD. Uhum. Uhum. Então, ele é uma E, comorbidade. e assim, né, do que eu conheço, o TDAH não trabalhado na infância, ele pode desencadear um TOD, Pode, pode. né? Inclusive, não só um TOD, mas uma vida extremamente desorganizada. Recentemente, eu tive contato com uma pessoa, né, que estava no mesmo ambiente que eu conversando de uma forma organizada, e essa outra pessoa totalmente desorganizada, esqueceu até de falar o próprio nome e depois voltou e foi e voltou um pensamento completamente desorganizado, mas assim, muito inteligente, Um mais adulto, desorganizado, um um adulto, adulto. mais velho que eu. Uhum. E aí, uma outra pessoa que estava do meu lado pegou e falou assim: "Vocês são muito diferentes. Você faz terapia desde pequena?" Aí eu falo: "Sim, eu falei, desde que eu fui diagnosticada." Aí ela, porque ele acabou de falar agora que ele nunca fez um acompanhamento. Então, Olha, assim, me arrepia, porque completamente essa é a organizado, tadinho. diferença. E ó, para você fazer terapia, desde que você foi diagnosticada, tem uma família com um olhar apurado para que tá, alguma coisa está acontecendo e eu preciso buscar ajuda. E aí nós estamos falando, né, de algo de 20 anos atrás, 23 anos atrás, em que nem se falava e nem se usava o nome neurodivergente nem É, atípico. quando eu fui diagnosticada, eu tinha 8 anos. E Uhum. assim, para falar de famílias atípicas, eu posso falar um pouco da minha, como foi para minha mãe, né? Então, quando eu fui diagnosticada, foi através de uma professora, que a primeira coisa que ela falou, que ela achava que eu não enxergava. E realmente, eu não enxergava, eu comecei a usar óculos. Mas mesmo assim, eu de óculos, na primeira fileira, eu olhava para a cara dela, mas sabe quando é um olhar perdido, tipo, eu não tô aqui? Aí ela falou: olha, leva no neuro, vê o que que acontece. Aí fizeram o TAVS 4, não é, hoje é TAVS 4, na época eu não lembro o número que era, um teste. Ele é pelo computador, eu tenho esse teste, eu aplico ele, só que eu não vou saber qual o número do TAVS que eu fiz. E também eu vou me sentir velha. Então, Ah, hoje nós temos a versão 4 dele. Então, mas é mais ou menos a mesma coisa, daquela época só tá melhorado. E deu um TDAH médio, né? Eu sempre fui extremamente desatenta. E eu lembro que o médico virou para mim e falou, deu a caixa de Ritalina e falou assim: "Agora você vai tirar nota." O que que eu pensei?
Ah, tô em vantagem, tô tomando inteligência, agora eu vou tirar nota. Eu estudava? Não. Eu parei de estudar Até e comecei, porque você disse, o problema do TDAH não é inteligência. mas na minha cabeça era. Sim, Porque sim. ele deu a Não, caixinha, não, não. Quando você falou, eu vou tomar inteligência, é um pensamento inteligente. sim. E safado de uma criança. Aí eu falei pra minha mãe. Aí eu lembro que teve uma prova de história, e aí eu comecei a assistir Sessão da Tarde, o filme da história do Brasil. Só que nos livros de história a gente não sabe o nome dos índios, né? Que faziam aquelas trocas com os portugueses. Mas no filme tinha. Eu falava, estão em vantagem. E aí eu fiz uma redação sobre o filme e não sobre a apostila. Eu tirei nota baixa. Minha mãe ficou muito brava comigo. E aí foi quando ela me colocou em terapia. Aí que eu entendi que o remédio era para estudar e depois tomar também para fazer prova. E não tomar ele. Ele não é um pó mágico. Ele não é um pozinho da fada encapsulado. Não. Ele é só um remédio que vai me fazer prestar atenção. E desde Uhum. então eu sou medicada. Atualmente eu tomo Venvance. E eu lembro que a minha mãe chorou muito quando ela começou a me dar Ritalina. Enquanto eu pulava de felicidade, porque finalmente ia tirar nota, tava do outro lado a minha mãe chorando. E eu falava: Não, mãe, não chora, agora eu vou conseguir tirar nota. E ela não sabia se ela ficava feliz pelo, pelo jeito que eu tava ou triste por me dar a tarja preta. Então teve Uhum. uma dificuldade na aceitação, mas também teve um clarão, porque eu era muito desatenta. Minha mãe tentava me explicar assim. Joana tinha 4 livros, ela perdeu um. Quantos ela ficava? E eu ficava assim. Aí ela fazia, faz com o dedo, Bruna. Aí depois ela falou, então faz sem o dedo. Aí não ia. Faz com o dedo, Bu. Aí ia tentando, mas tadinha. Não se falava muito sobre isso na época. Não se falava, né? Uma preocupação genuína. Você com aquela sensação, caramba, eu não sei nada, eu nunca vou ser nada, Eu né? me sentia muito burra. Sim. Então, você está falando da importância do diagnóstico.